Bem-vindos a mais um podcast aqui da Escala XZ, o XZcast. Hoje estou aqui com o Ícaro, co-host aqui da XZcast, e estou convidando um amigo meu de longa data, aí mais de 10 anos de amizade, Guilherme Ribeiro, que foi um cara aqui muito importante para a história, inclusive da Escala XZ, para minha história, e vai estar aqui hoje para a gente falar sobre a origem dele, mercado digital, o que ele faria se fosse começar hoje. Guilherme, quiser se apresentar aí pro pessoal. Claro, legal. Eu sou o Guilherme, como o Renato falou, amigo de longa data do Renato. Ícaro e Renato, queria agradecer primeiro o convite. A gente vai falar um pouco da minha formação também, como eu vejo o mercado. Agradeço muito o convite, espero poder contribuir com os ouvintes aí do XZcast. Show de bola, Ícaro. Muito mal educação minha, não falei pra você se apresentar, se apresenta aí também. Então, para quem não me conhece, eu sou o Ícaro, sou um dos professores aqui da Escala XZ na parte de automação e de dashboard, e hoje eu tô aqui junto com o Renato para conversar, bater um papo aqui com o Guilherme, entender um pouco mais sobre a história dele, tudo que ele passou até ter a sua empresa. Show de bola, Guilherme. Guilherme, para começar, aqui eu quero ser mais um telespectador aqui, porque eu já conheço demais a sua história, para não enviesar muito. O Ícaro vai conduzir boa parte das perguntas aí com você, mas pra gente começar, cara, eu queria saber que você falasse pra nossa audiência um pouco da sua origem, de onde que você veio. Parece que quando a gente fala que a gente é do mercado digital, que a gente tem certo sucesso dentro do mercado, parece que a gente tinha um pai ou alguém que te indicou um grande contrato, que tem algum padrinho, mas não, né? Eu sei que não. Mas fala um pouco da sua origem, o que que você fez, de onde que você vem, qual que é a sua formação, você se formou em marketing, se formou no quê, como que você entrou dentro do mercado? Legal, a origem começa lá em Cuturama, uma cidadezinha de 3 mil habitantes. Cidade não. Brincadeira, pessoal. Cidade Brincadeira. não. Brincadeira, eu vou acelerar. É, distrito. Bom, Renata, minha formação, como você sabe, é engenharia de produção. E aí muitas vezes as pessoas perguntam, mas como foi essa jornada da engenharia para o marketing? E aí eu vou contar um pouco sobre isso. Minha primeira empresa, eu me formei, né? Acabei fazendo um intercâmbio de um ano nos Estados Unidos também, que foi muito positivo para mim. E quando eu me formei, surgiu uma oportunidade, pasmem, tá? De trabalhar numa loja, né, de materiais de construção no setor de TI. E aí, olha só, o primeiro ponto, e é engraçado como hoje, a gente olhando para nossa história, como alguns pontos de viradas fazem total sentido, né? Por que tu começou no TI, sendo que você tinha se formado em engenharia de produção? Para mim, o primeiro Um ponto é... pouquinho antes disso aí, você falou dos Estados Unidos, né? Eu acho isso muito interessante. Você teve contato com marketing nos Estados Unidos? Não, tive contato com empreendedorismo lá, porque o método de ensino lá é o Project Based Learning, né, que é o aprendizado baseado em projetos. Então, em uma das disciplinas, que era inclusive empreendedorismo e negócios, a gente teve que fazer um MVP de um produto. Então, lá foi onde talvez começou a semente do Do empreendedorismo. empreendedorismo, Mas então. ainda não tive nenhum contato com Mas antes marketing. disso, você tinha vontade de empreender, assim, é uma coisa distante, um dia eu empreendo, já quero empreender, ou ali surgiu até a fagulha? Eu acho que a fagulha já existia, ali surgiu o conceito da possibilidade e que ela é real, porque a gente teve que fazer um produto do zero, todo o conceito do produto, como que a gente ia para o mercado, qual seria a estratégia que a gente adotaria para esse produto. Então, eu tinha esse desejo, mas eu digo hoje também que existia muito o complexo ali do impostor, né? Então, pô, eu queria, mas assim, primeiro vamos ter uma oportunidade, vamos ver como que é o mercado, vamos se inserir no mercado e ali, a médio e longo prazo, a gente começa o negócio. Então, eu acho que ali naquele momento foi uma consolidação desse desejo, tá? Mas você acredita que se fosse em outro país, não seria consolidação? A minha pergunta é porque a gente sabe que os Estados Unidos é um país extremamente pragmático, né? E que tem muito essa questão do self-made ali, Sim. daquela galera, o orgulho e tudo mais, né? Você acredita que a cultura americana te empurrou para esse caminho? Se você tivesse ido para um país que não é tão capitalista assim, você teria a mesma fagulha? Você acha que o país acelerou o processo para você ou criou e outro país não criaria? Eu acho que a resposta certa é acelerar, né? Vendo aquele mercado, vendo como funcionava e o capitalismo raiz ali realmente acontecia em 2013, 2014, então as economias ali tinham acabado de se recuperar daquela crise de 2008, então estava bem punjante ali a questão da escola de business que a gente fazia, muito se tratava dos novos desafios da economia, então eu acredito que acelerou. Eu acho que essa semente sempre esteve lá, mas ela podia ser um pouco mais lenta, um pouco mais letárgico esse processo, e eu acho que inserido nesse novo contexto, o processo acabou se acelerando. Eu acredito que tenha sido isso, né? Olhando para trás hoje a gente consegue analisar. Na época Sim, talvez claro, a né? gente não fazia essa associação, mas hoje eu acredito que a palavra correta é acelerou e acelerou bastante esse processo. Assim, porque os Estados Unidos a gente já sabe como é que funciona, né? Ótimo. Entendi aí foi essa dúvida que realmente eu Legal. nunca perguntei isso pra você na realidade, né? Aí voltando aos Estados Unidos, você tava falando que começou a trabalhar no material de construção na área de TI. Surgiu, eu acho que assim, um primeiro ponto, é uma coisa que eu gosto de falar que eu tenho isso, e você também tem, é o seguinte, a oportunidade veio, entra,
depois você se faz lá dentro, você constrói os resultados, você mostra o que você tem de resultado de fato, e aí você cresce. Porque engenharia, na época ainda estava muito badalado, né, engenharia. Então, pô, mas calma aí, o famoso 5 mil, aquela velha promessa de que o engenheiro vai começar a ganhar 5 mil, Sim. e essa promessa, ela não existe, pessoal. Você precisa entender que o primeiro ponto é, cara, pega a primeira oportunidade que você tem. Ela existe na realidade, né? Só que não é pra todo mundo, né? E Sim. antigamente se falava que qualquer pessoa que se formasse em engenharia ia ganhar pelo menos 5 mil reais. Isso. E eu lembro muito desse número, porque era um número. Lindo, né? 5 mil, você vai começar ali se formando e ganha 5 mil. Eu comecei ganhando R$ 1.300, tá? Ó, formado. O Nato muito lembra. Então, durante toda a minha formação acadêmica, eu participei da construção de engenharia júnior, Nerdão. de fundar o centro acadêmico, de trabalhar em projetos. Então, desde o primeiro ano, na minha concepção, o meu currículo estava cheio, Não. entendeu? Tava bombando ali. Só que eu não tinha vamos dizer assim, eu entendia que não importa o que você importa o que você faz. Não importa o que você entrega. Então eu falei, cara, vamos fazer. Meu tio que me ligou, falou, Guilherme, surgiu uma oportunidade aqui, uma indicação pro TI, você sabe mexer em computador? Aquela velha pergunta. Sim. Falei, opa, chá comigo. Então eu cheguei lá nessa empresa, comecei a resolver os problemas que tinha realmente de TI, e aí eu sugeri uma consultoria interna, né, um processo interno, para a gente avaliar todos os setores da Isso no empresa. material de construção. Isso no material de Você construção. entrou, mas isso já como TI, antes de entrar ou depois de Não, entrar como depois de TI? entrar. Depois de Aí entrar. você já pediu, você chegou, identificou várias coisas graças ao seu currículo de engenharia de Isso. produção. Aí você já pediu que queria fazer uma avaliação meio que 360 dentro da Exatamente. empresa, em todas as áreas da empresa, para enxergar gargalos e Isso. etc. Solicitei ao proprietário, falei assim, cara, posso fazer e tal? Ele falou assim, cara, faz. E isso é fundamental, Guilherme. Eu vejo assim, as pessoas que têm sucesso dentro do negócio não são aquelas pessoas que fazem o que é mandado, são aquelas pessoas que procuram na realidade problema. Além de ser um bom resolvedor de problema, que eu sei do que você é um cara que persegue para ver problema. Porque você tem ali os indicadores, se é uma coisa que não está acontecendo bem, ou às vezes não tem indicador nenhum, mas você sempre está avaliando como fazer melhor, como fazer mais rápido. Você é um cara muito da inovação, né? Sempre tá buscando, né? E eu acho que isso te vendo hoje, onde você chegou, é muito simples falar, porra, é o Guilherme. Claro, o Guilherme é assim. Mas o Guilherme lá de trás, pô, o Guilherme que eu conheci lá atrás, que tinha N defeitos, ainda tem, mas tinha muito mais defeitos, já tinha isso que destacava ele. Por todos os contras que todas as pessoas têm, mas todos os contras que ele tinha, mas isso daí fazia com que todo o resto fosse deixado de lado, Sim. porque poucas pessoas têm esse viés. A maioria das pessoas que começam a trabalhar dentro do negócio, elas simplesmente fazem o que é mandado, né? Apenas isso. Sim, sim. Então, aí surgindo essa necessidade que eu levantei lá, liberaram para executar esse plano, e eu levantei lá as áreas da empresa, marketing, faturamento, vendas, estoque, todas as áreas que tinham ali, as áreas funcionais da empresa, e um dos pontos que, depois de feito todo o diagnóstico, conversado com os responsáveis de cada área, fiz um diagnóstico mesmo, checklist de perguntas, um dos pontos que a gente identificou com melhoria era o marketing. Porque não tinha um setor de marketing interno, tinha algumas pequenas parcerias ali com uma rádio ou com o jornal, só que não existia uma estrutura fixa, um planejamento estratégico de marketing daquela empresa. E aí, dentro desse cenário, foi onde surgiu a primeira oportunidade de trabalhar com marketing. Era só aquelas parcerias ali com rádio, com televisão, comercial, tudo aquilo que era feito por fazer, né? Que não tinha nenhuma métrica, nenhum objetivo ali por detrás, era só entre aspas, básico. O que acontece, né? A gente pode falar que não era um marketing puxado, era um marketing empurrado. Então, você tinha um contrato na televisão, você tinha um contrato no rádio, 10 spots no rádio, 20 spots na televisão, 20 comerciais na televisão. O roteiro já vinha da TV, então não tinha um setor que pensava, cara, o que a gente vai falar? Geralmente era promoção, varejo, e alguém tinha que responder. Então, não existia um marketing, vamos chamar agora de puxado, onde eu defino a estratégia, é digital, é offline, então era muito incipiente naquela época esse setor. Era 100% marketing tradicional, TV, rádio, essas coisas? Naquele momento, sim. Naquele momento era 100%. Sabe, agora me fez lembrar, você falando isso, né? Eu lembro que dessa época você começou a se apaixonar muito pelo marketing, né? Sim. Você já falava muito bem do marketing nessa época. Eu tava em outra vibe da minha vida, né? Eu tava numa vibe mais underground, né? Tava numa vibe só de jogar, sem muito foco em trabalho, muito menos estudo. E você já falava sobre o marketing nessa época, né? Você falou que existia, estava iniciando um processo de marketing digital. Você viu isso primeiro, acho que todo mundo que eu conheço, né? Você viu isso mais de perto, né? Você já viu ali que existia uma oportunidade e você falava muito bem disso e eu só refutava tudo que você falava. Quem viu,
Quem te viu, quem te Quem vê, te né? viu, quem te vê, né? Então, puxando esse teu gancho aí eu também puxei para mim essa responsabilidade. Falei assim, não, então vamos, não sei de marketing, vou ter que Sim. estudar, eu sou formado em engenharia de produção, mas assim, um dos pontos que eu acho crucial da engenharia é que ela te torna muito safo. No ponto positivo. Cara, você aprende a se virar, cara. Você Sim. tem análise, você tem números, você tem. Sempre a gente pensa em processamento. Input de dados, processamento e resultado. Quando você tem essa mentalidade na engenharia, eu acredito que você consiga ir para qualquer função. Então, cara, a engenharia me deu essa visão de processo, início, meio e fim. Então, eu tenho o input, quais são os problemas que existem no setor, o que é que você tem que fazer e quais são os resultados. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto, tá? Então, hoje, cara, são gigantescos. Naquela época que eu estava analisando, era pessoas pequenas, mas já estava Nada. falando de blog, já estava falando de e-mail marketing. O tráfego ainda era não existia ainda, tá? O Nessa termo, época. acho que não, cara. Eu acho que naquela época tinha, acho que Camila Porto falava sobre marketing, Isso, né? era Tráfego, né? pouquíssimas pessoas falavam de gestão de tráfego, que hoje é tão comentada. Mas ele já começou a surgir, e o Renato sabe disso também. Quando eu pego um assunto ali para resolver, eu mergulhei muito nisso. Então, Sim. estudei muito. Na época a gente comprou, na época também vendia muito e-book. O negócio era vender e-book. Então, o que eu comprei de e-book naquela época não é brincadeira, não. Mas, de fato, na época os e-books ajudavam muito, porque eles entregavam ali um setor e a gente começou a estruturar o marketing. A gente começou a trabalhar melhor com essa questão da rádio. Então, calma aí, mas qual que é o objetivo dessa campanha? A TV, que na época e até hoje também tinha os contratos com valores altíssimos, até hoje, você investir na televisão despende muito valor, então gerou a cobrança. Mas fala aí, qual que é o resultado que a gente está tendo com isso? Sim. Se eu coloco ali no programa X ou no programa Y, que diferença traz? Vocês conseguem devolver esses resultados para mim? E aí foi onde começou os primeiros ali problemas, porque como eu estava naquela empolgação, acabou de entrar, acabou de quer mostrar resultado, eu queria de fato Sim. mostrar. E você não conseguia fazer. Tá? Então, mas o programa foi assistido por tantas pessoas. Eu acredito, e hoje ainda o offline é muito importante, só que naquela época a gente tinha uma verba reduzida e eu precisava dar muito mais resultado. Então, foi onde a gente começou a pensar em quais estratégias que a gente poderia adotar dentro desse novo mercado digital que a gente poderia fazer. E aí, infelizmente, teve uma pausa nesse. Então, eu tive que dar uma pausa nesse momento do marketing. Eu recebi uma proposta de uma outra empresa. E aí foi onde o casamento ali teve a primeira crise do casamento com o marketing. Eu tive uma boa proposta, fiz uma entrevista numa empresa de. Ainda bem que você teve essa proposta, né? Eu tive uma proposta para ir, já você vai explicar por quê, né? Tive essa proposta para trabalhar numa empresa do setor sucroalcooleiro. Cara, era uma proposta muito boa. Resumindo, cana-de-açúcar, usina de cana-de-açúcar. E aí eu fui, e aí nesse momento se encerrou. Só que, incrivelmente, como eu estava nas newsletters das pessoas, eu sempre recebia os e-mails e eu lia pra caramba. Então, continuei ali de forma informal, mas estudando sobre o assunto. Para resumir a história, fiquei ali quase 2 anos nessa empresa do setor sucroalcooleiro, né, cana-de-açúcar, numa usina. Consegui crescer lá até chegar numa posição de gestão, de fato. Só que eu não estava feliz naquele ambiente, tá? Não estava feliz naquele nicho, naquela estrutura e naquele setor que eu estava trabalhando. E aí, já pulando um pouco da história também, foi onde eu e Renato já estava conversando sobre abrir uma empresa, só que naquele momento a gente não sabia o quê. Então a gente começou a levantar várias hipóteses. Sim. Várias hipóteses do que a gente iria fazer, a gente já queria empreender junto. A gente só não sabia o porquê. E aí eu fiquei defendendo o marketing, e na época até o Renato também, não, cara, assim não vai dar certo, não sei o quê. Aí batemos. Aí o Renato também, só que é o seguinte, essa parte boa do Renato também. Ele negou, mas não negou e sai fora. Vamos estudar um pouco mais sobre isso? Aí foi onde o Renato começou a estudar um pouco também. Cara, aqui tem uma oportunidade. Vamos abrir uma agência? Na época a gente chamava de agência, né? Depois a gente acabou que não mudamos a nossa nomenclatura, até porque a gente não agenciava nada. A gente sempre procurou o resultado. Você sempre foi o cara que puxava ali, eu sempre fui o cara que negava de cara, assim, né? Dependendo, quando era uma mudança muito drástica, eu negava, né? E daí, quando você insistia, eu ia lá, estudava sobre o assunto, porque você insistiu, pô, se insistiu é porque realmente deve ter alguma coisa aí. Aí eu ia lá, estudava sobre o assunto e falava, pô, dá pra fazer, vamos fazer tal coisa. Aí a gente fazia, né? Mas um pouco antes disso, né, até que você falou que você recebeu a proposta da usina de cana-de-açúcar, foi aí que começou, na realidade, foi onde começou uma segunda fase da sua vida dentro dessa usina de cana-de-açúcar, mas foi aí que começou uma primeira fase da minha vida dentro de uma empresa, né? Realmente um primeiro emprego fora de empregos familiares, trabalhando para familiares, né? E foi dentro dessa mesma empresa que você saiu. Na época você recebeu uma proposta, essa empresa de material de construção não ia cobrir a proposta da usina, e eu falei, cara, o que você faz lá? Ele falou, cara, eu faço a parte de TI ali, arrumo o computador, formato o computador, arrumo peça, não sei o que, faço uma parte de marketing, onde eu monitoro as entregas, as demandas, escrevo campanhas, etc, né?
Falei, cara, essa parte aí de marketing aí eu não sei fazer absolutamente nada, mas me dá os computadores aí que esse daí eu domino. Aí você me indicou para a empresa, eu fiz uma entrevista com o dono da empresa, ele me perguntou sobre o marketing, não sabia absolutamente nada, mas na parte de computador eu já razoavelmente sabia muito, né? Sabia tudo do que precisava para a empresa e muito mais, né? Que eu já era bem mais avançado nessa parte de Sim. computação. E foi aí que começou a minha carreira dentro do empreendedorismo. E foi nessa empresa que o Guilherme saiu que eu encontrei também uma oportunidade para crescer. E isso é muito, muito bom, né? Talvez se o Guilherme não tivesse entrado nessa empresa, eu nunca teria essa oportunidade, eu nunca teria visto isso. E isso mostra algumas coisas. Primeiro, manter relacionamento muito próximo com as pessoas que têm foco em performance, em crescimento. Então, nesses anos todos, né? Eu e o Guilherme somos bem amigos. São quantos anos já, Guilherme? 12, 13 anos? Sei Por lá. aí. 12, 13 anos, né? Pô, é muito mais do que eu sou de casado, né? Então, pensa o seguinte, dentro desse processo, a gente já teve altos e baixos, já brigamos diversas vezes. Pessoal, não pessoal, trabalho, não trabalho, cara, brigamos por tudo. Mas no final do dia, a gente sempre volta a se aproximar, por quê? Porque o objetivo é o mesmo. Né? A gente tem um objetivo muito foco em performance, em crescer, em ficar rico e ter negócios, né? A gente sempre tem esse formato. E por mais que a gente, às vezes, isso é muito engraçado. Por mais que às vezes a gente tenha uma conversa, tá falando besteira, a besteira ela dura 5, 10 minutos, 15 minutos. Os outros 30, 40, de uma hora, a gente tá falando de algum negócio, do que a gente tá fazendo, como a gente vai fazer, o que a gente pensou em fazer, o problema de cliente, o problema de não cliente, o problema de arrumar mais grana, de fazer mais grana. Então a gente é feliz, a nossa amizade ela gira em torno de performance sem a gente perceber, e a gente nem percebe, parece que a gente tá falando besteira o tempo todo, mas não. Se for ver, do nada, né? Você tá aqui em Brasília, já num projeto que eu entrei, que eu te trouxe numa conexão que a gente vem criando há anos. E você já entrou no projeto e leva o projeto para outro patamar. Quem ganha? Todo mundo ganha. Porque eu ganho, porque eu trago você, que é um cara de muito know-how, você ganha, porque você ganha case, ganha uma empresa também, e a empresa ganha também. Sim. Porque quando a gente tem esse network, não só de pessoas de indicação, mas de pessoas que vão do campo de batalha, mão na massa, faz total diferença. Total diferença dentro do negócio, né? E foi justamente, voltando aí, que foi por conta de você ter saído dessa empresa que começou a minha carreira. E foi ali dentro que eu enxerguei um pouco mais sobre o marketing, que eu enxerguei sobre o empreendedorismo no primeiro momento. Eu não queria fazer nada de marketing porque eu achava que era muito chato. Pô, TV, eu tinha um ódio disso, cara. Pra mim era um absurdo. Você pensa, eu ganhava R$1.500. Pagava pra TV R$15.000 por mês. Pra não conseguir tangibilizar nada. Desses R$15.000 que pagava pra TV, a agência recebia mais 20%. Sem contar rádio, tinha 5, 6 rádios, cada rádio R$2, R$3.000. Falei, meu Deus do céu, os caras estão ganhando um monte de grana, o dono da empresa tem medo de cancelar, porque vai que para de vender. A gente foi cancelando na época uma por uma, e sabe o que a gente descobriu? Não parou de vender. Sim. Continuou a mesma coisa, então, só que isso nessa empresa, mas em outras empresas provavelmente pararia de vender. Porque o que eu quero dizer é, não tem como tangibilizar, não tinha como tangibilizar. E foi isso que você viu dentro do mercado, e você me falou, mas eu não levei muita fé naquele momento, até o fatídico dia que eu estudei um pouco mais sobre o assunto na época. Eu comecei a estudar aquela parte de gestão de tráfego para fazer outro negócio, você lembra de criar um negócio físico pré-pandemia ainda. Sim. E aí, quando eu comecei a ter que estudar aquele monte de coisa de tráfego, eu falei, cara, ninguém faz isso daqui. Daí eu segui, falei, cara, vamos seguir naquela sua ideia, vamos abrir uma agência para vender só isso daqui, só tráfego. A gente não queria vender criativo nem nada, porque a gente enxergava que a parte de criativo era um problema muito grande para se comercializar. Primeiro, o custo alto, porque eu precisaria contratar alguém para fazer, precisaria ter um PC muito bom para fazer, eu teria muito retrabalho, porque é intangível, né? Sim. Se eu tenho uma arte aqui, eu pedi para desenhar um copo, eu desenho um copo, o cara fala, não, mas na minha visão, o copo tinha um dedo mais de água, refaz. Não, mas aqui agora a cor não ficou legal. Troca a tonalidade de cor. Não faz sentido, não fazia sentido pra gente. Não faz sentido até hoje, na realidade, né? Então a gente focou numa coisa de know-how mais elevado e a gente teve sorte, de novo, de ter começado antes da pandemia, acelerou demais o processo de marketing, de tráfego pago, de diversas outras coisas dentro do mercado, né? E você foi o predecessor de todo esse movimento. Então, de novo, aqui já falei pra você de agradecer, te agradeço novamente aqui. E a gente vai fazendo negócio nesses anos todos aí, com certeza a gente vai fazer negócios por muito mais anos.
Perfeito, Renato, perfeito. Então, você conseguiu resumir muito bem o que a gente fez junto ali. Então, nós montamos essa agência, começamos a trabalhar naquele processo, trouxemos uma terceira pessoa também, que era mais focada no comercial, Comercial. que a gente levantou ali essa necessidade também. Um fica com a parte mais de performance, de tráfego. Eu até cuidava mais da parte de gestão, né, naquele momento, Sim. mas trabalhava com... que a gente acabou necessitando ali, trazer uma galera de outras áreas para gerenciar esse pessoal, acompanhar a entrega. E essa agência perdurou ali por quase 2 anos, né, Renato? Foi por Mais ou aí. menos uns 2 anos. É. A agência, ela, na realidade, cara, eu acho que foi. Ela não foi bem sucedida do ponto de vista financeiro, né? A gente sabe disso. Mas ela foi muito bem sucedida do ponto de vista de know-how para mim, para você e para o terceiro sócio, né, para o Moacir. Foi muito bom porque a gente conseguiu enxergar como o mercado estava se deslanchando e a necessidade latente que tem de se fazer marketing. E também, né, agora falando um pouco mais específico de mim, depois você pode falar de você, para mim foi um divisor de águas essa questão de métricas e dados, né, que daí depois eu me aprofundei muito mais nisso, né, e dei muita, de novo, sorte, entre aspas, né, porque o tempo todo é sorte, né, dei muita sorte de entrar no campo relacionado a dados, que anos depois se tornou fundamental para o processo que é o que a gente está vivendo hoje em dia, né. Então, acho que foi positivo do ponto de vista de know-how. Financeiro, nem tanto, mas de know-how, sem dúvida nenhuma. Acho que nenhum de nós seria metade do que a gente está fazendo hoje se não tivesse passado por aquilo que a gente passou. Não, é exatamente isso. Então, criar essa agência, gerenciar essa agência, na verdade, foi os alicerces do que a gente acabou construindo depois, né? A gente acabou separando, né? O Renato foi para um lado, eu fui para o outro lado, o Moacir foi para o outro lado. Todos continuaram no marketing, mas Sim. cada um com um foco diferente, Sim. tá? Então eu fui nesse primeiro momento com um foco muito mais para o negócio local. Assessoria, né? Era o que eu tinha mais experiência naquele momento, eu estava trabalhando muito mais nessa parte estratégica, então foi onde eu fundei a minha assessoria, né? Que está aí até hoje no mercado. Faz um jabá aí. Focando Dimos, chama Dimos aí, quem quiser acompanhar é @DimosMKT ali no Instagram. E eu foquei na parte estratégica, negócios locais, crescimento de negócio local. Então, o Renato focou na parte de tráfego, performance, e hoje Lançamento, né? uma das referências aí, principalmente em TAT, que a parte de dados, que foi a tua origem, foi aquele insight que você pegou. Eu continuei com essa parte de atendimento ao cliente, estratégia de marketing, claro, depois você acaba puxando outros setores, você acaba se tornando uma assessoria full service no final do dia, porém o foco inicial foi estratégia. Então eu foquei muito mais nos fundamentos do marketing, em estratégia, construção de funil, construção de autoridade para o negócio local, como trazer mais clientes, então foquei muito nisso, foi onde a gente cresceu com a Dimos. O Moacir também continuou com a empresa, inclusive, né, com a empresa que a gente fundou. E depois desse momento eu comecei a enxergar o marketing de outra forma, né? Muito mais focado nesse ponto de como fazer o negócio do meu cliente crescer. Porque fazendo esse cara crescer, eu consigo aumentar o ticket médio, eu consigo crescer junto com ele, e aqui eu vou trazendo outros clientes crescendo. Então, o foco mudou, mas a partir desse momento eu gosto de dizer e consigo enxergar que eu se tornei mais marqueteiro do que engenheiro. Sim. Toda a parte de engenharia me ajudou com os processos, com análise, com indicadores, mas depois que a gente investiu muito, a gente na época, foi até bom você falar, a gente financeiramente não foi um ótimo resultado, mas a gente sempre se preocupou em conhecimento, em entregar o resultado. Então a gente investiu muita grana. Eu acho que na época a gente nem tinha toda essa grana, a gente investiu mais de R$100.000 em curso, e cada um foi estudando a tua área, cada um foi se especializando, e isso foi muito importante, porque o conhecimento prático nos ajudou a estar onde a gente está hoje. E é muito importante falar essa questão de divisão de tarefas, né? Porque sem essa divisão de tarefas, a gente tem até a percepção de que sozinho dá muito mais, rentabiliza muito mais, e de fato, né? Num primeiro momento, rentabiliza muito mais mesmo. Só que para você romper certas barreiras, para você chegar em certos patamares, a necessidade de ter um sócio ali, de ter um mentor, ela é fundamental para o negócio, né? Então, eu lembro da época que você ficou muito mais com essa parte de gestão, fazia toda a parte de controle do time, de entrega da parte de criativa. A gente não queria ter um time de criativo, mas era uma objeção muito grande vender um processo de tráfego sem ter quem faz a arte. A gente precisava da grana. Então, pô, você não quer fazer a parte criativa. Você tá fazendo tráfego, fazendo automação e traqueamento. E hoje no mercado é diferente, tá? Então hoje tá muito mais fácil vender tráfego, automação e traqueamento. Mas na época não era. Todo mundo que falava de marketing só pensava em social media. Sim. Era só social media. Pra você vender um tráfego, introduzir o que era tráfego, introduzir, porque o cara te pagava, vamos supor, na época a gente cobrava R$1.500. Aí, beleza, R$1.500 você faz o tráfego? Não. Você precisa colocar o dinheiro no Facebook agora, no Google. Mais quanto? Pô,
pelo menos mais uns 800 mil reais. Pô, não, aí vocês vão me custar 2.500. Não, a gente não vai custar 2.500, a gente custa 1.500, esses R$ 1.000 é colocar. Então existia muita coisa aí por Barreira, trás, inclusive, muita né? barreira, né? Mas foi fundamental essa divisão, porque me deu espaço para estudar a minha área, esmiuçar a minha área. Então eu focava muito no produto, da parte do produto premium que a gente tinha, que na nossa visão era o tráfego. A automação não tinha na época ainda, mas era tráfego, era um pouquinho de dados e traqueamento, era bem básico essa parte de dados e traqueamento. A gente focava muito nas métricas que as ferramentas entregavam, Sim, não de sim. métricas externas à ferramenta, né? Mas eu já estava pesquisando alguma coisa disso daí. Você se desenvolveu demais na parte de assessoria, de marketing, e tanto é que você vendeu anos e anos, e vende até hoje nessa parte de assessoria, Sim. que é onde, inclusive, o porquê que você foi. A gente fez o convite para você vir para cá para ajudar a cuidar dos nossos negócios aqui, foi justamente por conta disso, dessa sua assessoria que é impecável, né? Esse seu know-how. E o outro sócio era responsável pela parte comercial, porque a gente sabe que empresa que não vende quebra. Sim, vocês sempre foi até um dos mantras que a gente utilizava, né? Que é do Fábio Augusto, né? Sim. Empresa que não vende quebra, verdade. Basicamente é isso. Então, pra gente fez muito sentido e deu muito espaço, né? Pra gente estudar cada um sua área e se desenvolver dentro dela. Que é um pouco também do que o Ícaro faz aqui dentro hoje, né? Ele foca muito nessa parte de automação, essa parte de dashboards, do que propriamente na parte de traqueamento, na parte de tráfego. Sim. Então, o sim. foco dele é muito em cima disso. Exato. Tipo, me especializei nessa parte aí, com os conhecimentos do Renato e tudo mais, só que volta naquela questão que o Renato falou. É muito importante cada membro do time ter a sua função bem desenvolvida ali, e dentro da empresa precisa ter ali certas redundâncias de função, porque quando um membro falhar, o outro vai e acaba atendendo essa parte, né? Por muito tempo, dentro da empresa aqui nossa, eu fui a redundância de todo mundo, né? Sim. Até que daí você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Então, num primeiro momento, eu abri mão de coisas que eu saberia fazer sem problema nenhum com as mãos nas costas. Então, eu direcionei para o Ícaro a parte de automação, para ele ir abrindo pelo menos o que eu já sabia fazer e liberar tempo para mim. Toda a parte de controle, trouxe gestor de projeto, né? A parte aí que complica, né, muito pro mercado, né? A parte ainda de vídeo, de design, é uma parte que ainda no mercado existe muita gente que faz muito bem, não existe muitos não, mas que faz razoavelmente bem, que resolve o problema, tem muito. Então essa parte, desde o primeiro momento, eu já terceirizei, porque eu não queria me apresentar. Pô, eu vou fazer um vídeo, editar um vídeo. No começo, lá atrás, na nossa época, eu editava vídeo. Se você lembrar, eu era editor. Sim. Eu era editor de vídeo. Todos os nossos vídeos eu editava. Os vídeos dos nossos clientes, quem editava era eu também naquela época. Eu fazia tráfego e edição de vídeo. Mas hoje em dia, não faço mais, não lembro nem direito como é que abre um Premiere ali, como é que faz o corte. O corte ainda acho que eu faço, mas a parte de after, de fazer os lettering ali, esquece, não faço mais. Mas essa parte de você conseguir migrar para outro setor, de você fazer um job rotation e ver o trabalho do outro também, porque no começo é eu presa, né? Éramos três, eram três eu presas. Só que fazer isso e a gente colocar a mão na massa da execução ensinou pra gente hoje o que a gente precisa olhar o que o nosso colaborador está fazendo. Sim. Então a gente sabe o que precisa ser feito. Porque a gente fez lá atrás. Então, toda essa jornada, né? Ninguém cresce do nada, ninguém se torna grande do nada. Começou lá atrás, com um desejo, com as discussões que a gente tinha positiva do que a gente ia abrir. Depois, cara, a gente tem que fazer. O cara pagou aqui social media, que muito bem lembrado isso, todo mundo queria social media. Colocamos um tráfego dentro desse escopo, beleza. Só que agora, para fazer tráfego, precisa de tantos anúncios. Cara, eu não tenho quem faça anúncio. Sim. Beleza, nós vamos fazer. Renato edita anúncio. dali, eu editava uma imagem daqui também. Às vezes precisava de um vídeo ali, também pegava na mão e trabalhava 12, 14, 16 horas por dia. E ó, sem parar. E isso construiu a base do que a gente faz hoje nas nossas empresas. Então, o seu editor de vídeo muitas vezes fala, cara, não dá para fazer isso aqui. Dá, porque eu fiz e eu era ruim. Então, calma aí, se eu era ruim e eu fazia, você que é bom tem que fazer? Você foi o primeiro funcionário da empresa 100% do tempo. Exatamente. Você lembra? Sim. Você foi o primeiro, cara. Sim. A gente tava fazendo, cara, o que a gente fazia era loucura, né? Loucura, né, do ponto de vista, mas eu faria tudo de novo, mas a gente trabalhava nos nossos empregos das 8 às 18, de segunda a sexta, às 19 a gente chegava na empresa e trabalhava até meia-noite, 1 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta. Sábado a gente parava de trabalhar meio-dia, 2 horas a gente estava na empresa e tocava até as 7, 8, 9, 10 horas da noite todo sábado. E todo domingo a gente chegava na empresa 9 da manhã e tocava até as 2, 3 da tarde. Exato. Então a gente tocava 7/7, todos os dias a gente ia pra empresa. E chegou o momento que a gente começou a fechar os primeiros clientes já nesse modelo, e você estava tendo dificuldade demais na empresa onde você trabalhava, daí a gente falou, cara, por que você não entra dentro da empresa 100% do tempo? Então você foi o primeiro que deu o leap of faith, né? Sim. O salto de fé, o salto de fé.
que a gente banca o quanto você ganha dentro da empresa. A gente banca, na época era R$ 2.000, se eu não me engano. Era alguma coisa em torno disso. Inclusive, é outro ponto, né? Só puxando um pouco, Renato, que você falou da origem. Lá na indústria que eu tava ganhando já quase 7 pau. 7,5. Então, imagina, eu tava com 23 anos, ganhando 7.500. Aí muitas pessoas questionaram, cara, mas por que tu vai fazer isso? Por que você vai ganhar 2,5? Porque daí a questão é comprar o sonho grande. Sim. Ó, eu tô ganhando 7,5, poderia ganhar 10, 15, em 2 anos de empresa lá. Só que calma aí, o conhecimento que eu tenho aqui faz muito sentido eu dar um passo para trás para dar 2, 3, 4, 5 passos para frente. Então, por que a gente trabalhava tanto, né? Talvez quem tá aí tá perguntando. Porque a gente sabia que a gente tava fazendo agora ia refletir daqui 5, 10 anos. E é o que tá A acontecendo gente não agora. sabia, não. Não, mas a gente tinha fé. Acreditava. Quando eu falo sabia, porque assim, a gente, se dependesse pura e simplesmente, unicamente da gente, ia dar certo. Eu ia falar, claro. eu falo não sabia, porque muita gente fala que não faz porque não sabe se vai dar certo. Sim. A gente não sabia se ia dar certo, a gente acreditava. Mas nós tínhamos convicção. Sim. Ó, se depender unicamente de mim, vai dar certo. Se for só isso, cara, é só trabalhar, é só isso. Então vamos trabalhar. Trabalhar e estudar, pô, se é trabalhar e estudar é muito importante, né? A gente vai fazer. E a gente fez, né? Mas saber, com certeza absoluta, bota a mão no fogo, mas a gente fazia. Sim, mas é a questão total. É a questão da convicção. Você Sim. fazer sabendo que você está investindo a médio e longo prazo para um negócio acontecer. É isso, E foi- a gente fazia o que tinha que ser feito. Exatamente. Essa que é a realidade. Podia ter feito mais? Poderia sim, mas a gente fez dentro Dentro do que era possível. Dentro do que era possível, a gente fez tudo que a gente podia fazer, realmente. E você fala de abandonar essa questão do emprego, né? Porque, assim, muita gente, às vezes, começa uma empresa desempregado, porque ficou desempregado. A gente fez o caminho inverso, tanto eu quanto você, né? Nós saímos de empregos que pagavam super bem para ganhar R$ 2.000. Você foi o primeiro, você ganhava 7,5, daí na transição você veio para ganhar 5.000 em outra empresa, mas para ficar mais próximo de mim, pra gente poder trabalhar à noite, que senão você morava em outra cidade, né? Você Sim. ganhava 7,5, né? Então você veio para mais para perto já para ganhar menos, né? E a gente começou a trabalhar nesse processo, daí quando você veio entrar dentro da empresa, a gente garantiu R$ 2.000, porque não tinha muito mais garantia além disso, não tinha o que fazer, não tinha... Era o que dava, Era né? o que dava, acho que a empresa inteira total. faturava R$ 4.500, Sim. tinha que pagar o imposto, tinha que pagar a luz, tinha que pagar a internet, tinha parcela de computador pra caramba, Sim. tinha parcela de curso pra caramba, que a gente comprou curso e computador, tudo no meu cartão na época, lembra? Um pouco no seu, mas a grande maioria no meu, porque o meu cartão tinha mais limite. A gente acabou com o limite de 2 cartão meu e, meu amigo, um abraço e vambora. É isso aí. E a gente nunca atrasou nada, nunca ficou devendo, né? Também. É aquela história da cenoura, né? Colocamos a cenoura atrás e foi embora. E tinha que fazer. Então, o ter que fazer, cara, nos fez crescer. No ambiente onde a única opção que você tem é dar certo, cara, você faz tudo que precisa para dar certo. Sim. E a gente fez. Claro, eu acho que na época, até revisando, né, o comercial sempre foi o nosso calcanhar de Aquiles na época. Sim. E a gente trabalhava muito para funcionar. E a empresa cresceu o que tinha para crescer. A gente conseguiu extrair tudo que tinha para extrair. Eu acho que foi muito positivo para a gente, para os 3 sócios, porque a gente construiu hoje e a gente se separou ali por decisão unânime, né, dos 3 ali, muitas vezes. Ó, cada um vai ficar com o teu pedacinho aqui, bora, vamos construir aqui, vamos construir cada um o seu império. Não criamos um império ainda, mas é o que eu falei, a convicção continua. A Sim. convicção de construir isso continua. Então tem que ter convicção sobre isso. Qual foi a sensação que você teve naquela época quando você viu o primeiro R$ 100.000 na conta? Então, aí é um X meu do Guilherme. Eu falo, cara, tá bom, mas calma aí, cara. Será que tá na hora de comemorar? Ainda é muito pouco, é muito cedo para comemorar. Lógico, gera aquele sentimento positivo de, pô, dever cumprido. Só que eu acho que você tem um pouco disso também. Cara, tá bom, mas calma aí. Não é aqui que vai estar o diferencial. Não é aqui que a gente vai explodir. Cara, muito foda. Comemora 2 minutos e volta pro trabalho. Comemora, e é 2, não é 2,5 não, meu irmão. É 2 minutos e volta pro trabalho. Porque se fez 100, faz 500. Se faz 500, faz 1 milhão. E aí vai. Então, acho que esse pensamento também de, beleza, comemoramos, mas não estagnar, não sentar em cima do resultado e achar que tá bom, porque aí eu acho que é o falho de muitos empresários e muitas pessoas que estagnam naquilo lá, pô, 100K, 7 dígitos. Paramos aqui. 6 dígitos. 6 dígitos. Tá bom? Cara, não, é só o começo. Então, fiquei muito feliz. Na época a gente fez uma mini comemoração, mas ainda em mim tava, cara, não é isso aqui ainda. Não é isso, a gente precisa trabalhar 2 vezes mais. Porque se a gente vai trabalhar 2 vezes mais, a gente tinha conseguido isso aqui em 1,5 tempo Acho menos. que demorou 1 ano, né? Sim, sim. 1 ano pra sim. ter o primeiro 100 mil na conta, né?
E aí, foi já é aquele tanto aquela felicidade, como aquele empurrão que você precisa para continuar. Sim. Cara, tem 100 aqui. Conseguimos acumular 100. E agora? Para chegar a 500, o que a gente precisa fazer? E volta para a mesa de projeto, volta para o planejamento, quantas pessoas que a gente vai ter que contratar, porque a dor de crescer, muitas vezes, 100 mil deu para chegar aqui com 3, 4 pessoas. Sim. Para chegar em 500, qual que é o tamanho da estrutura que a gente precisa? E foi onde a gente muitas vezes discutia ali, semana a semana, nas conversas que a gente tinha, cara, o que precisa fazer? Pressionando o comercial, para o comercial, cara, a gente precisa trazer tanto, porque aqui não tá bom. E às vezes, se um de nós muitas vezes estava estagnado ou feliz com o resultado, cara, não é isso, tá longe do que a gente quer. Então, a parte boa também, principalmente na época de 3 pessoas, é que, lógico, sempre surge alguns questionamentos ou não concordâncias, só que, cara, calma aí, pô, por comercial, por que você não vendeu 10 esse mês? Por que você vendeu só 5? 3 pessoas é muito bom se você tem um crescimento muito acelerado. Que Sim. gente você vai precisar. Isso é Sim, fato. sim. Um crescimento acelerado. Agora, se o seu crescimento ele é médium, já não é muita gente. Total. É muita gente porque o salário de dono é mais alto. Sim. Então, ele onera muito o processo, né? Porque quanto mais donos, mais também discussões existem dentro da empresa. Muito cacique, vai dar muita Isso aí. muita briga. E no nosso caso, a gente não conseguiu bater as metas de crescimento. Eu acho que a gente começou muita discussão e para não desgastar a nossa relacionamento dos 3, né? Eu não diria nem com um nem com o outro, não tive problema com ninguém, mas era resolver por finalizar mesmo, né? Mas eu acho que, como eu falei para você, né? Foi um marco extremamente importante esses primeiros 100 mil reais. Eu lembro que eu que olhei na conta, né? Um dia recebendo umas contas, não sei o que, chegou dia 5, dia 6, recebemos todos os boletos, pagamos todos os boletos. Aí eu olhei na conta, falei, caramba, 104 mil reais. Eu chamei vocês, falei, olha aqui. Cara, foi louco, né? Tinha outro ponto, você cuidava do financeiro. Cuidava também. Cuidado do financeiro também. Eu fazia financeiro, você fazia muito RH, né? RH. Gestão de pessoas, Gestão. gestão de tempo, a parte da assessoria, da estratégia, Isso. cuidava do time de criativos para ver se os caras estavam andando, dava um pitaco outro ali. E o outro sócio 100% comercial. E como tem que ser. E como tem que ser, né? E, cara, foi fundamental pro processo. Você vê, assim, a diferença, né? E não existe caminho certo e caminho errado, né? Mas todos nós começamos também por um grande negócio, né? Pra crescer, né? Então, eu acho que tanto eu quanto você, nós não somos o cara que fracassou em tudo ali, aí abriu um negócio pra tentar e foi lá e conseguiu. Não, a gente fez um processo muito tranquilo, apesar de você ter abandonado um salário de 7,5 pau, ter abandonado um salário de 12, acho, na época, pra ganhar os dois, a gente tinha muita plena convicção que aquele era o melhor caminho, porque era muito simples pra gente fazer análise, né? Eu analisei quanto o dono da empresa ganhava, e eu ganhava exatamente igual, e ele estava na empresa há 30 anos. Falei, cara, não faz sentido, daqui 10 eu vou ganhar quanto? 15? Não faz sentido nenhum. Né? E você fez uma análise parecida também, então pra gente foi tranquilo fazer essa transição, foi muito tranquilo. Sim, as decisões foram tranquilas e eu volto a frisar a parte da convicção. E aí a gente, de novo, a gente começou pequeno, foi crescendo. Eu acho que naquele momento realmente o fator velocidade foi o que mais impactou para a gente acabar se separando, né? E na verdade, analisando hoje de forma fria, né, e sem toda a parte emocional, eu acho que foi uma decisão hoje acertada, porque cada um cresceu na tua área, cada um conseguiu conquistar E ficou o que melhor, tinha né? para Todo mundo ficou conquistar. melhor sozinho. Sim, e hoje a gente acaba trabalhando junto em vários projetos. Então volta, porque assim, o que é construído de resultado positivo, ele fica. Então tudo que você planta, tudo que você coloca ali de resultado, ele não se perde. O resultado não se perde. Entendeu? Então, isso hoje permite, cara, só preciso de uma pessoa para fazer tal trabalho. A gente sempre vai pensar, pô, mas eu já trabalhei com a pessoa que estava fazendo isso. Eu acho que vale a pena trazer ela para o jogo. Então, foi essa, se a gente pudesse resumir, esse foi, cara, até para você entender, a jornada da engenharia do marketing para assessoria, da assessoria para o mercado digital e do digital para onde a gente está hoje. Então foi essa a jornada desde o início aí que a gente construiu junto, e o Renato teve muito junto. Sou muito grato a tudo que a gente compartilhou junto, tudo aquilo que a gente aprendeu, os desafios que a gente passou junto, as brigas que teve também, que muitas vezes é positivo. Às vezes as pessoas têm medo do conflito, cara, mas não existe crescimento sem um conflito. Não existe crescimento sem, muitas vezes, o Renato não precisa concordar com 100% das coisas que eu falo e vice-versa. Mas é o seguinte, por conta disso, talvez ele trouxe um insight, um ponto que eu não estava pensando.
Então, foi uma jornada que hoje eu vejo com muito orgulho e muita felicidade, mas voltando à pergunta dos 100 mil, ainda não é isso, Renato. Ainda não, a gente ainda tem essa gana, sempre teve, de crescer e crescer mais e mais. Então, acho que isso é muito interessante ter essa mentalidade de crescimento. Sempre pensar, pô, qual que é o próximo passo? O que eu preciso fazer para gerar mais resultado também? Então, Ícaro, foi essa a jornada aí da engenharia para o marketing. Pô, cara, massa demais. Engraçado, tipo, agora pegando a história inteira, olhando pra trás, é engraçado ver o jeito que uma viagem que te mostrou essa possibilidade, deixou essa semente que foi plantada ali, que foi incentivada durante um período ali, seu primeiro emprego, depois ficou em um período de stand-by, até que vocês se juntaram, decidiram criar alguma coisa e acelerar o processo e correr atrás, né? Sim. Importante que não foi nem a primeira empresa que a gente idealizou, né? A gente Não. foi a terceira, ou foi a quarta, né? Nós passamos por uns pequenos sprints de tentativa ali. Putz, isso aqui não deu Com certo. outros sócios Isso também, aqui não né? deu certo, vambora. Aqui falhou, aqui, A vambora. nossa primeira idealização de empresa tinha 6 sócios, cara. Não ia dar 6 certo sócios. nunca. Sim. E aí, olha só, o Renato trouxe um ponto meu, vou trazer um dele também. O Renato, ele é muito analítico, sempre foi, né, cara? Então, o Renato fala, cara, esse negócio aqui não tá legal, cara. Vamos, o que que a gente faz? E o Renato, ele traz muita, eu digo assim, ó, cara, calma aí. É isso que a gente quer? Traz muita análise e muita tomada de decisão. Eu acho que o Renato é o que tem tomar a decisão mais rápida. E sempre foi assim, sempre foi incomodado no sentido positivo. E isso também muda muito, né? Isso também mostra, por exemplo, onde está a escala hoje. Essa incomodação que eu falo que é positiva e o empresário tem que ter, e tu tem bastante, é o que fez tu crescer o quanto tu cresceu hoje. Cara, calma aí, não é isso aqui. Acelera, acelera, acelera. Às vezes, aí olha só que legal, né? Nesse ponto eu quero conservador. Sim. Eu que me tornava conservador, mas cara, a gente já fez isso aqui, vamos tentar aqui. Não, bora, porque é o seguinte, não é isso aqui, não vai dar certo. E isso eu acho muito, muito bom, cara, de você ter muita essa certeza. Ó, analisei, já tinha tudo para analisar, cara. É isso daqui. Ter a certeza também. Isso eu acho que é uma das características mais positivas que você tem, de ser muito frio, o que é positivo nesse caso, que às vezes a pessoa associa frieza a algo ruim, mas na verdade não. Cara, não posso olhar só para o emocional. Eu tenho que olhar com o racional, eu tenho que olhar para os números. É tanto que o TAT é números, e isso não muda. E eu acho que isso também fez a gente crescer no famoso, cara, tem que ser assim, tem que fazer. É a cenoura atrás, né? Sim. Você sempre foi o cara da cenoura atrás. Cara, vamos. Cada um de nós tem uma especificidade muito forte, né? O Ícaro tem a dele também, todo mundo tem especificidade muito forte. Eu sempre fui o cara da velocidade. Velocidade. Então, pra mim é muito mais importante começar sem estar tudo pronto do que tudo pronto pra começar. Eu sempre fui esse cara. Eu analiso o básico, analiso qual que é o pior cenário possível. O pior cenário possível tá ok pra mim, o melhor cenário eu construo no caminho. Eu não fico construindo pra entrar. Então, eu sempre tive esse viés. E você já nesse ponto, você como é o cara que tem que analisar muito, você é o cara que era mais lento nesse ponto de vista. Porém, eu às vezes ia fazer burrada no meio do caminho e você ajudava eu a construir. Você não queria a minha velocidade, mas você comprava ela porque eu sou insistente demais, né? Eu fico enchendo o saco, batendo, até a pessoa fala, tá bom, vamos lá, vai. Aí vai, mas no caminho, eu sempre tive pessoas, e você foi uma das grandes dela, que me ajudava a construir no meio do caminho, né? E muito dessa parte minha de organização de processos e projetos e tudo mais, vem tudo muito de você. Então, cada vez mais fica muito claro pra gente que, cara, por mais que você não queira ter sócio, não tem problema. Mas você tem que estar no meio de pessoas que falam de performance o tempo todo. Sim. Né? Não adianta nada você não estar no meio de pessoas que falam de performance. Tem que estar. Ah, Renato, tem que ter momento de descontração. Mas, cara, faz sentido você ir lá beber cerveja, assistir jogo, e o final de semana inteiro, e não falar nenhuma vez de vida, sendo futuro. que vida é uma só? Sim. Pô, você até pode fazer, mas calma aí, A cara. não ser que você vende a cerveja, ou se você for o técnico do jogo ali, Não, dono da emissora, pô. tô contigo. A gente não pode cair na falácia, cara, de mergulhar no que é bom, no que é fácil. A gente cai muito nisso. Pô, mas tá tão gostoso ficar aqui o dia inteiro assistindo o jogo, fazendo. Mas calma aí, cara, isso aí vai te colocar aonde? Como que isso vai fazer você crescer? E o tempo passa. Cara, a gente começou com quantos anos? 25? Nem lembro. Foi 24 anos, 23 Foi anos. tarde pra muita gente. Sim. Você pega o Ícaro, você começou com 19? 21, acho. 20, Não, 21.
Faz 2 anos. Você tem quantos anos? 23, 21. 21. 21. Comecei com 20, 20 21. Já ganhou 3, 4 anos. 3 jogadores. É. O que o Ícaro ganha hoje, eu não ganho. Eu demorei mais 5 anos do que ele tem hoje Sim. pra frente pra ganhar o que ele ganha hoje. Então, olha só. Além de você resolver a sua vida, quem vem depois de você tem uma avenida pronta, pavimentada. Ele não vai cometer o mesmo erro. Porque Não você tá vai. andando do teu lado, você vai falar, cara, ó, isso aí que você tá fazendo, Da o que você cagada. tá vivendo, eu já, já vivi. vivi. Então você tem que continuar e não cometer os mesmos erros. Sim. Então, o que a gente. Isso é muito bom, cara, de querer crescer com as pessoas próximas da gente, querer olhar. Cara, por que você tá fazendo isso aqui? A gente já sabe o resultado. Sim. Não precisa teimar sobre isso. Ó, aí, às vezes, o Ícaro já é uma geração mais nova que a gente. Às vezes, eles não entendem que esse conselho, tipo, você nem vai falar, cara, não, mas eu quero fazer por conta própria. Eu falo, irmão, confia em mim, porque se você fizer, não vai mudar o resultado. Faz isso aqui que você cresce. E o Ícaro, a prova viva, ele escuta você, pô, não precisa passar pelos. Ele ganhou 3, 4 anos. Não, tranquilo, Ganhou mais. 3, 4 ganhou anos. Mais porque. Não, realmente, porque se você pensar, ele não ganhou 3, 4 anos, porque ele tá conversando com o Renato de 30, 31, que, pô, já tem a experiência de quem tem 35, 40. Então, olha só, ele ganhou 10 anos nessa brincadeira, Sim. né? Você pega o Ícaro é um cara que formou há pouquíssimo tempo, ele terminou faculdade, de vocês dois aí, eu sou o único que não tem faculdade, né? Mas ele terminou faculdade há pouquíssimo tempo e ele já ganha mais que um engenheiro que tinha que ganhar 5 mil. Exatamente, exatamente. Não, cara, ele é engraçado, a gente tava falando isso ontem, se não me engano, com ele. Falou, cara, bicho, é um absurdo, velho, eu ter te contratado naquela época e paga salário pra você ainda, pô, te pagar pra você estudar, cara. Isso é. Paguei acho que uns 3 meses, ele não fazia absolutamente nada. Só Ele estudar. só estudava e eu entrava em cal com ele 3 vezes ao dia pra ajudar ele, tomar a lição dele, mudar isso, mudar assado, estudar isso aqui tá errado. Então eu paguei pra ensinar ele, pra desenvolver uma profissão que eu falei pra ele, cara, isso aqui vai dar grana. Confia em mim, isso aqui vai dar grana. E é muito da visão também, né? Do negócio. Então, tem que ter pessoas ali perto de você que vão ou ser seus sócios ou seus mentores que para te ajudar a encurtar o tempo, Exato. a encurtar o tempo. E Guilherme, tendo em vista tudo que você já viveu hoje, quem já viveu junto, já viveu sozinho também, se você fosse hoje um cara aí, mais ou menos uns 21 anos aí, 23 anos aí, Mais ou menos assim, tipo, na minha idade. a idade dele. Vamos supor, que, claro, não sabendo nada, o Ícaro já sabe coisa pra caramba, mas um cara que não sabe nada, mas tem muita vontade, tem aquela ganância boa ali de querer fazer grana, de querer talvez empreender. Por onde você começaria? Qual nicho? Você começaria o nicho do mercado digital? Beleza, no mercado digital focado em atuando em qual nicho especificamente? Vamos tentar ser o mais específico possível para quem está assistindo conseguir se enxergar dentro disso. Porque falar, estudar tráfego, pô, estudar tráfego hoje no mercado de hoje tem um monte de estudando tráfego. Sim. Agora, a especificidade, se for tráfego aonde, no que, para virar o que, como você faria? Eu vou copiar um pouco o Érico Rocha aí, que ele fala que empreender transforma, né? E de fato é isso. Só que muitas vezes você não consegue empreender de forma direta. Você começa a intraempreender. Ou você mete a cara também e faz o teu negócio. Como você falou, o tráfego, a onda do tráfego, ela já passou. Quem tentar surfar o tráfego hoje, tá pegando uma praia sem onda. Cara, hoje e aí você muito inteligentemente investiu nesse mercado. Dados, indo depois para Big Data também, já começar a pensar sobre isso. Começar a pensar em volume de muito dados, porque dados é nova moeda. Dados é nova moeda. Então, se eu tivesse que começar agora, eu investiria nisso. Talvez um pouco ali de programação. Eu acho programação, cara, de Fundamental. Teve que estudar, cara. Eu tive que estudar um pouco de programação. Você já tinha um background também e tudo mais. E para fazer várias coisas dentro do marketing hoje, você precisa programar. Você precisa conectar por automação um banco de dados com outro banco de dados. Você precisa entender, às vezes, como trabalhar com API para fazer esse negócio dar certo. Exato. Então, eu acho que, do ponto de vista técnico, né? Vamos tentar dividir entre técnico, social aqui, alguma coisa. Técnico, dados e algum quê de programação, um início sobre isso. Tem que investir em gestão e gestão de pessoas. Sem isso não vai. E quando eu falo gestão de pessoas, eu tenho que abraçar com gestão de projetos também. E processos. Então, se eu quero empreender, tá? Se eu quero só ser empreendedor e crescer e ganhar grana rápido, investe no TAT, que é o que você chama, Sim. que eu acho muito legal a nomenclatura. Investe nisso agora, tá? Faz total sentido. Começa a ver um pouquinho o que você precisa aprender de programação. De novo, você não precisa ser programador. Estuda dentro da programação e do marketing o que conversa com essa questão da gestão de dados.
Se você quer empreender, você vai ter que estudar um pouco sobre gestão de pessoas, porque hoje, principalmente com essa nova geração, sem gestão de pessoas, você não vai construir uma empresa, você não vai conseguir fazer as pessoas entregarem. E essa parte de processo também, porque processo é tudo. Aí é o Sim. Guilherme Engenheiro falando, mas a parte de processo é muito importante. Então, toda essa parte de dados, Renato, que o tráfego ele é crucial porque ele é básico. Só que Sim. com isso você não vai crescer mais. Esquece. Já foi, essa onda era 3 anos atrás. Hoje, o tráfego é obrigatório. Só que esse não vai fazer você escalar. O que vai fazer você escalar é o que você chama dos outros dois partes, que é a automação e o traqueamento. E recentemente acabou de sair a nota que o Google vai começar a tirar cookie de terceiro. É uma coisa mais técnico, mas, cara, se você não souber tracking, você não vai saber nem as origens da tua venda. Então, cara, eu investiria nisso hoje um pouco de programação. Se eu quero empreender, estuda um pouco de gestão. Pega aí uma business school, pega aí um MBA, se tiver sentido, ou uma formação. A gente se construiu pelas formações, né, que a gente comprou. E quando eu digo formação, pessoal, a diferença da formação do curso é que muitas vezes a formação ela é mais completa, né? Ela vem com um escopo maior. Então, invista numa formação e invista em dados. Eu acho que esses são os caminhos mais certos de dar certo a médio e longo prazo. E numa ordem cronológica, estudarei o quê, depois o quê, depois o quê? Se eu O cara quer virar empresário empreendendo dentro do ramo de marketing com dados, igual você tá falando. Se ele quer crescer como empreendedor, Empreendedor, quer contratar gente. Cara, ele quer fazer 100, 200, 300 pau por mês na empresa dele. Qual que é o caminho? ele vai ter que estudar gestão. Primeira coisa, isso do quê? Eu estudaria primeiro gestão. Mas é o seguinte, como você vai estudar gestão se você não sabe nada do técnico? Isso que eu ia falar, eu discordaria Então, de começar a gestão então, primeiro. o seguinte, gestão vai ser provavelmente o que você vai mais precisar no médio e longo prazo. Sim. Curto prazo, você tem que especializar no técnico. Lembra aquele que eu falei? Olha, vai casar com o que a gente falou lá Core atrás. business, total. Você tem que saber até para depois cobrar. Porque quando você for contratar, como você vai garantir que a pessoa está fazendo de forma Sim. exata? Então, olha só, é o técnico já olhando para a parte de gestão a médio e longo prazo. Porque o técnico vai fazer você ter um faturamento rápido, é a tua empresa, você entrega, tem cliente, gera 10, 12, 15, 20 Sim. pau. Até mesmo porque 90 e poucos % das pessoas não tem a grana para Sim, contratar. Então ela tem que exato, ela entregar o exato, serviço. Então ela tem que focar, na minha exato. visão, no core business total. Exato. É que eu comecei de trás para frente, né? Sim. Mas o técnico, pra você fazer os 10, 12, 15, 20, 25, 30 que você precisa, tenho aqui, vou conseguir contratar uma pessoa e treinar ela no técnico para começar a assumir minhas funções. Nesse momento, aí começa a árvore do gestão. Porque essa árvore de gestão, você vai travar nos 30, 40, 50 se você não tiver gestão. Não tem Cristo que faça você crescer depois disso. Eu acho que os 50, Renato, é o teto que você consegue sozinho. Só com um técnico. Depois, porque você vai ter gestão de pessoas, você vai ter que contratar. Você vai ter gestão de prazo e tempo, porque as pessoas precisam entregar na hora que tem que entregar, porque tem um cliente lá em cima te cobrando. Então é técnico, escolha o técnico, se forma no técnico. Conseguir ter um faturamento legal, quero transformar isso numa empresa, porque até agora é eu presa. Sim. Investe em gestão. E aí você precisa ter esse conhecimento. Pessoas, Processos, tarefas, é isso. Tem alguma literatura que você considera primordial para processos? Processos? Olha, se a gente for falar de processo, é porque assim, é um pouco a parte mais conceitual, que você não sabe nada, você vai ter que ir pro Falcone. Inclusive tem alguns livros bons Vicente disso. Falcone. Você vai ter que ir pro Falcone. Só que ele não vai te entregar o dia a dia. Entendeu? Ele não vai entregar o dia a dia. Aí tu vai ter que ir numa formação de Scrum, por exemplo, de gestão para negócios, tá? Você vai ter que estudar um pouco sobre sprint, porque hoje times que trabalham. Sprint é uma metodologia, pessoal, basicamente que trabalha ali toda semana, um período X que você escolhe. Você tem um momento onde você define as tarefas que vão ser feitas, quem vai fazer, depois vem para acompanhamento e o review no final da semana. Ou períodos. Tem sprint de 7, sprint de 15, sprint de 30 dias. Então, inclusive, tem um livro eu não lembro o nome do autor, mas o sprint é uma metodologia fundada pelo Google. Então, sprint e Scrum são muito importantes. A parte de tráfego, eu recomendo a escala, porque vocês têm todo vocês têm todos os cursos ali, uma árvore de conhecimento que o cara precisa para aprender, num local só, que facilita, não precisa ficar pesquisando, não precisa ficar indo para todos os cantos. Parte de gestão é muito livre. Tem algumas formações também que são interessantes, mas é o Falcone, tem um livro que chama... eu não lembro o nome do livro, de OKRs, depois eu vou lembrar e vou mandar aqui, que é muito importante também. Então, o Falcone vai ser importante para a parte conceitual, só que é muito hard. O Falcone é uma leitura dura, você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas se você quiser ser o dono do negócio, você vai precisar visitar ele um pouquinho. Aí vem aquelas outras que a gente fala também, que são mais relacionadas à cultura, né? Good to Great. Mais mindset, as coisas. Mindset, que é que é muito importante do ponto de vista de mentalidade de negócio também. E aí, Renato, se você achar interessante,
quiser colocar depois na descrição ali, eu tenho uma nota ali onde eu falo todos os livros que eu quero ler em algum momento e um resuminho de que cada um fala. Eu deixo o link ali pra galera poder Show, visitar, vamos lá. mas, cara, é uma série de livros que eu acho que são importantíssimas pra pessoa. Eu acho isso fundamental. Eu acrescentaria só um ponto aí, eu acho que o Guilherme vai concordar comigo. Acho que ele acabou esquecendo de falar só comercial. Você tem que ter um viés de comercial, você tem que ter uma rotina de prospecção de cliente, você tem que ter um cara que não pode ter vergonha de vender, não pode ter vergonha de Sim. pedir valor. Existe uma limitação muito grande no valor. A maioria das pessoas tem essa limitação. Eu já vi diversas vezes acontecer o trabalho valer 10, 15, 20 mil reais e a pessoa que está vendendo não ter coragem de falar esse valor porque ela não tem o dinheiro. É o cara que vende Ferrari, mas ele não tem a Ferrari, então por isso ele não consegue vender a Ferrari. Tem produto que se vende sozinho. Você não precisa ter esse viés. Então é muito importante ser uma pessoa que tem que perder o medo do dinheiro. O gestor de tráfego também, iniciante, ele tem muito isso. O gestor de tráfego, principalmente em e-commerce e lançamentos que tem verbas muito altas, você chega lá, o cliente dá lá 100 mil reais, ele olha aqueles 100 mil reais que ele tem para gastar em 30 dias, ele nunca viu aquela quantidade de dinheiro na vida dele. Ele fala, pô, se eu errar, e começa sabotador, e ele vai e não faz ou erra. A mesma coisa acontece no comercial. Você vai lá, você vai chegar para fazer alguma venda para o cliente, você sabe que o valor é 5, 6 mil reais, na hora você... Cara, eu tenho certeza que muita gente tá vendo a gente aqui já passou por isso. Você vai falar assim, no começo você fala, vou pedir 6 mil reais. Aí o cara vai falando, na hora que você vai falar, na hora de você falar, em dia de 6 mil, você fala 3. Sim. Você vai falar C3. É 3 mil, 3 mil. Aí você, na hora que você fala, já bate o arrependimento. Fiz cagada. Eu Concordo, devia cara. ter falado 6. Eu sei que é 6. Na hora Vale eu não, 6, né? Vale eu não 6 tive eu não tive coragem. coragem de falar. É. Então acontece demais isso dentro das empresas, com funcionários, com donos de empresa. Então eu acho que o comercial tem que ser levado muito a sério, porque você dá para você errar com gente, se você tiver grana, dá para você errar com o core business, se você tiver grana, dá para você errar com o processo, se tiver grana. A grana é o que compra tempo para você cada vez masterizar todas essas habilidades. Sim. Então a necessidade de ter caixa dentro da empresa é necessário por conta disso. O caixa, dinheiro parado dentro da empresa, dá segurança para você arriscar, dá segurança para você errar, né? Eu já era psicopata sem a grana lá atrás, né? Para arriscar. Hoje mais ainda. Então, inclusive, se você for pegar, recentemente fiz uma mudança para Brasília, gastei 100 mil reais para mudar para Brasília, sem nenhum tipo de garantia, sem nada para pegar uma oportunidade. Se desse errado, não ia falir. Sim. Eu não ia quebrar. Não, é importantíssimo que você trouxe. Inclusive, essa parte do comercial, ela é. Eu acho que assim, cara, você trouxe uma questão que até hoje eu falo que é uma falha minha, de não investir mais tanto no comercial. Então, de fato, tudo isso, todo sonho vai ser construído se você está vendendo, Sim. se você está gerando resultado, se você está fazendo. Então, eu acho que trazer essa perna aí é importantíssimo. Aí depois que tudo está pronto, Renato, vem a parte da produtividade. Sim. Porque daí agora você precisa fazer mais com menos. Você precisa ter a produtividade tua própria. Você tem que ter uma metodologia de produtividade sua. Cara, como dividir a família, o pessoal, o profissional. Como conseguir trabalhar mais no período que você tem. Como fazer as pessoas que estão contigo trabalhar melhor e trabalhar com mais entrega também. Então, são 4 áreas ali que eu acho que são muito importantes. Tá? O livro que eu estava falando, até peguei aqui da lista que eu tenho, é Avalie o que Importa, tá? Que fala da metodologia OKR, que é a metodologia de você acompanhar. É um tipo de metodologia de metas, tá? A gente não vai se estender muito sobre isso, mas eu acho muito importante. E eu vou deixar essa lista aqui para os ouvintes também do podcast, na verdade, do público do podcast aí. Ouvinte, a gente fica com isso da cabeça. E é uma lista bem interessante que eu acho muito importante. Teve um livro que chama Indistraível. Cara, o nome do cara tem até um nome difícil, é Nir Eyal. Cara, esse livro é sensacional. Para produtividade, para você entender que hoje a gente tem essa questão da dopamina, né? Que é aquele hormônio da felicidade. E a gente fica na dopamina toda hora, dopamina, vendo videozinho engraçado, vídeo engraçado. Ele propõe, cara, que dentro desse livro, logo resumindo tudo, como você se tornar indistraível, como você focar naquilo que você precisa fazer. É um livro muito bom também. Só que é a quarta perna. Você trouxe a terceira perna, que eu tinha esquecido, que é importantíssimo. E depois disso tudo, cara, se você não fizer as pessoas funcionar com reloginho, com efetividade, também não... Na escala você vai falar... Aí a gente falou do primeiro teto, que é 50. Eu acho que o segundo teto ali é 1 milhão. Para chegar nisso, eu acho que esses 4 aí
Sem isso não vai, É, Renato. não. Sem isso não É vai. outro jogo, o jogo dos 7 dígitos, sem falar de lançamento. Uma empresa que fatura R$ 1 milhão por mês, às vezes empresas que faturam 7 dígitos não faturam 12 milhões de reais por ano, que Sim. dá R$ 1 milhão por mês, né? O jogo do R$ 1 milhão por mês é um jogo absurdo, né? É absurdo realmente. É outro nível, envolve uma estrutura muito grande, Sim. envolve pessoas, envolve RH, envolve cultura organizacional. A gente nem fala de cultura aqui, Sim. mas cultura é uma coisa que se come com farinha todo dia. Feitas para durar. Todo dia, feitas para durar. Todo dia você precisa estar muito alinhado com a cultura. E a cultura, às vezes, não é uma coisa que você gostosinha, né? E Às se vezes tu ela é não amarga. olha, e aí, Renato, o risco é, se tu não olha para a cultura hoje, tu tá com 4, 5 anos de empresa, se tu não construiu cultura, alguém internamente construiu. Sim. E se não for a tua cultura, como é que você vai fazer? Tem que mandar quase todo mundo embora para depois arrumar esse negócio. E dependendo do tamanho da sua empresa, o jeito que ela É está inviável. estruturada, é inviável. Você virou refém. Você virou refém. E eu já trabalhei em diversas empresas assim já. Que a cultura da empresa é uma cultura até relativamente boa, mas ela foi delargada, então ela criou vários ali aspectos que prejudicam pessoas boas entrarem dentro do Sim. negócio. Então a cultura ela vai dizer muito também de trazer pessoas boas e mantê-las boas dentro do negócio. Pô, daria um podcast por cada tema, né? Um para cultura, um para produtividade, outro para comercial, outro, cara, isso é muito bom. A gente pode falar de diversos outros aí, você sempre está convidado aqui para estar aqui com a gente. Se você quiser já fazer as ponderações finais aí para a galera. Renato, é isso. Eu acredito que hoje, para quem quiser crescer, o técnico, a gente fez até, a gente até entregou aqui um super rápido, fast passo a passo que a pessoa tem que fazer. Invista no técnico. Se você quer ir para o mercado do marketing digital hoje, invista nessa parte de todo o traqueamento, de toda a parte de automação, porque é isso que está dando dinheiro hoje, é isso que está destacando as pessoas, tá? Se você tem vontade de empreendedorismo, começa a trabalhar um pouco essa questão de gestão, entender pessoas, principalmente prazos e tempo, isso é muito importante. E o mercado digital, ele tem muitas oportunidades, tá? É um mercado para poucos que podem ganhar muito. Então, olha só, você pode se destacar muito, fazer 30, 40, 50 aí rápido, tá? Que a gente fala rápido, pessoal. 6 meses, para quem começou hoje, em 6 meses você foi um cara muito bom, e aí vem a parte do comercial também, você consegue. Consegue porque a gente fez isso. Então, a gente tá falando algo que a gente fez, que viu muitas pessoas fazerem Sim. também. Depois, vai vir a parte de gestão, você se especializar. E tudo isso com comercial embaixo ali vendendo. E a próxima parte, a parte da produtividade, onde você precisa crescer. Esses são os 4 grandes setores aí. Lógico, a gente não foi tão específico em cada um deles, a gente fez uma macro, né? Uma macro análise das importâncias, mas é isso. Então, Ícaro e Renato, respondendo, essa é a minha visão sobre o mercado hoje. Ainda existe muita oportunidade, muita oportunidade. Só que hoje, diferentemente de antes, tem muitas portas abertas. Só que você tem que chegar lá já com conhecimento mínimo para gerar um resultado. Então, se você quiser pegar um grande player do mercado, se você quiser pegar uma grande empresa, você antes vai ter que saber e ter conhecimento para isso. Porque na hora que o cara te questionar, você vai ter que saber responder. Então, não dá para você vir 100% cru e achar que vai crescer. Então, cara, você tem que estudar. Você tem que se capacitar para conseguir crescer. Hoje tem espaço ainda, é muito, cara. Eu acho que o marketing digital ainda é um dos setores que você pode crescer mais rápido e com faturamento muito grande. Só que você tem que fazer o dever de casa. Você tem que se capacitar, treinar, executar, ter um comercial bom, que comercial bom agora é tu. Comercial bom é você vender, meu irmão. É isso aí. E vender com resultado. Porque olha só, eu sou uma pessoa que eu não sou bom de comercial. Eu falo isso, não tenho medo nenhum. Então, Guilherme, como que você vende? Cara, eu vendo porque eu falo o que eu faço. É aquela venda consultiva. Agora, todas as técnicas, tem muita técnica. Tem um setor comercial, um departamento lá, que a gente está em rampagem, tem 2, 3 meses treinando para a pessoa ficar bom. Só que enquanto isso, o vendedor é você. Enquanto isso, quem vende a tua empresa para os outros é você. Então, eu acho que é isso. Agradeço demais o convite, Renato e Ícaro. E toda vez que precisar, que tiver um assunto interessante que eu possa falar, eu vou estar aqui no XGCast para XZCast. Quase travou. Pra Aí eu de mais ajudar uma vocês. vez agora para garantir. Vamos lá, mais uma vez. Sempre que precisar, tá? Eu vou estar aqui, aceito o convite. E parabéns pela iniciativa, cara. Eu acho que só tem a crescer aí. E ver você crescer também me faz feliz. O Ícaro tá começando, já tá lá no meio. O Ícaro sabe demais, já. Pô, demos 10, 15 anos de graça pro guri aqui, cara. Que isso? Tá aí, muito bom, pessoal. Eu só desejo sucesso a vocês. Valeu, Ícaro, alguma consideração aí? Cara, só tenho a agradecer o Guilherme por estar aqui, cara, compartilhar, ter essa nova visão de como que se começa no digital, de toda essa experiência e analisar, comparar com o que o Renato já falou. E, cara, só absorver e agradecer a sua presença, cara. Valeu, pessoal. Guilherme, obrigado por ter vindo aqui. Espero, com certeza, vai participar de diversos outros aí. Espero também fazer parte aí, né, fazendo negócio com amizade. Amizade já vai ter, mas fazer negócios com você por mais 10, 15, 20 anos aí.
A gente tem muita coisa para construir ainda dentro do mercado. Hoje a gente está com um desafio muito grande, migrando do mercado 100% digital para o mercado híbrido digital e físico, né? Então a gente está com esse desafio agora, inclusive, nessa etapa da nossa vida. Vence. Com certeza a gente vai ter sucesso nesse negócio, porque não teve negócios que a gente não teve algum tipo de sucesso, pelo menos não é diferente nesse, pelas nossas competências. Agradecer mais uma vez por você estar aqui, mais uma vez também por essa amizade de longa data, e para uma próxima aí a gente volta também. Pessoal, brigadão aí, valeu para quem ficou até agora aqui com a gente assistindo esse podcast. Deixa no comentário se ficou alguma dúvida, quiser alguma sugestão, quiser que o Guilherme volte para falar de algum outro tema, pode colocar, comentar aí abaixo, beleza? Valeu e até mais.